E aí, você viu o primeiro jogo da semifinal do outro lado ontem lá no Raulino de Oliveira? Na minha opinião, um pênalti não marcado por Volta Redonda e o gol do Fluminense foi no mínimo suspeito, para mim falta. É isso que o Vasco tem que ficar de olho, na questão da arbitragem e também do VAR. É muito polêmico essa situação, mas olha, esse aqui é irmão desse aqui. A gente tem que ficar de olho porque o jogo de logo mais também promete. Tomara que nada aconteça, mas é bom ficar de olho. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana e hoje é dia de jogo do Vasco, bebê. A gente quer muito esse jogo, tá uma ansiedade muito grande para esse jogo de logo mais, mas antes, logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, assim sempre que eu subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa segunda-feira, dia de jogo do Vasco, já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco entra em campo hoje, anota aí na sua agenda, 9h10 da noite, isso mesmo, 9h10 da noite no Maracanã, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, já que o mando de campo é deles, por isso que o jogo vai ser transmitido apenas na Bandeirante, na TV Bandeirante e no Band Esporte, mas o Vasco tem essa partida complicada pela frente, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco fez treinamentos praticamente no sábado e no domingo, visando essa partida. O técnico Maurício Barbieri tem duas voltas importantes do jogo contra o Bangu, o lateral Piton e também o zagueiro Léo voltam à equipe e ele pode sim repetir a formação que vinha dos últimos jogos, mas tem uma pequena dúvida relacionada a Marlon Gomes, que vem entrando muito bem e pode até ser titular da equipe, mas eu vou apostar na equipe do Vasco, que deve entrar em campo logo mais com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita, a zaga com Capasso e o Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio campo, Rodrigo, Jair e Andrei. E lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul, artilheiro da equipe, como centroavante. Se o Marlon jogar, deve entrar ali no meio campo, ou sai o Jair ou sai o Rodrigo, mais provável que saia o Rodrigo, ou até mesmo uma posição mais à frente, tirando ou o Gabriel Peck ou o Alex Teixeira, mas eu não acredito que ele deve fazer grandes mudanças assim para esse jogo de logo mais contra a equipe do Flamengo. Mas quem analisa essa partida entre Vasco e Flamengo logo mais é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você acha dessa partida de logo mais? Qual é a sua expectativa? Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje é dia de jogão. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco é sempre sinônimo de muita rivalidade e de jogo grande. E o Vasco, momentaneamente, parece que vive um momento de paz, tanto com a sua torcida como dentro de campo. Já do outro lado, a panela de pressão é muito grande e tudo indica que se o Flamengo ficar pelo caminho com o Vasco nessa semifinal do Campeonato Carioca, o técnico português deve ir embora. E as informações que vêm do lado de lá é que o Flamengo vem com 3 zagueiros, 2 volantes e lá na frente uma equipe com o Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol. Confesso a vocês que eu prefiro assim. Eu acho que nas últimas partidas aí o Cebolinha fez bons jogos, o Matheus Gonçalves também fez bons jogos e eu não gosto de pegar um Flamengo tão móvel. Eu acho que um Flamengo, apesar da qualidade desses 3 jogadores, fica um Flamengo mais previsível, um Flamengo que não é tão forte pelo lado. Jogando com 3 zagueiros, é óbvio que o Ayrton Lucas de um lado e o Mateuzinho do outro vão ter essa liberdade. Agora não tem a mesma característica do Cebolinha, que é a característica que além do drible, do arremate, ele que fez um golaço aí contra o Fluminense na partida que o Flamengo acabou sendo derrotado e o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara. Enfim, o que mais me preocupa para a partida de hoje à noite é a questão do jogo aéreo defensivo, porque se o Flamengo vem com 3 zagueiros mais o Pedro, é uma arma que o Flamengo vai ter. Obviamente, com a chegada do Capasso, isso já melhorou bastante na equipe do Vasco. Enfim, é jogo grande. E o Vasco, como fez já na primeira partida, não pode ficar só esperando. A primeira partida que eu falo é na fase de classificação. O Vasco tem que ter as suas armas também, e eu tenho certeza que o Flamengo vindo com 3 zagueiros já é o indício que o Vitor Pereira respeita, e respeita bastante essa equipe do Vasco.
Eu espero que principalmente o meio de campo aí, formado por Rodrigo, pelo Andrei e também pelo Jair, possa fazer um bom jogo. O Jair, que é o mais experiente aí desse meio, um jogador que veio contratado, possa fazer uma partida melhor que fez contra o Flamengo, ele que na partida da fase de classificação ficou um pouquinho a desejar. No mais, é fazer aquilo que o zagueiro Léo do Vasco falou no pré-jogo do jogo contra eles. Se tiver oportunidade, coloca dentro do gol, faz o gol, porque jogo grande assim não dá para ficar perdendo oportunidade. Encontro marcado hoje à noite aqui no canal Atenção Vascaínos no pré-jogo. Abraço, galera! E olha, o Flamengo passa por um momento muito conturbado, principalmente fora das quatro linhas. Em campo também não vem agradando o seu torcedor, tem um desfalque importante e pode ter voltas também de jogadores mais tarimbados para esse jogo contra o Vasco. Mas quem traz todos os detalhes sobre o Flamengo é meu amigo Marcos Coelho, repórter da Rádio Tupi, trazendo os detalhes aqui no Bom Dia Gigante. Fala aí, Marquinho, bom dia! Alô, Emerson, bom dia, um abraço para você, aos amigos ligados aqui no canal. Segunda-feira de Clássico dos Milhões, sabe que o noticiário fica movimentado e no lado do Flamengo não é diferente, o Emerson. Primeiro pelo técnico Vitor Pereira, que balança muito no cargo nesse momento, principalmente depois das derrotas nos dois clássicos para Vasco e Fluminense, respectivamente. Inclusive, hoje ele tende a improvisar menos em comparação ao que aconteceu nos últimos dois jogos. E ele tem algumas voltas importantes, por exemplo, o Thiago Maia, que sofreu uma entorse no tornozelo no jogo com o Vasco, aquela derrota do Flamengo por 1-0, foi ausência no Fla-Flu e agora está disponível de novo. Pedro, depois de 2 jogos ausente, volta ao time titular. Então, o provável Flamengo tem o Santos, aí 3 zagueiros, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. A segunda linha de meio de campo, na ala direita, Mateuzinho, são 2 volantes, Thiago Maia e Vidal, o Arrascaeta na criação e na ala esquerda, Ayrton Lucas, no ataque Pedro e Gabigol. Esse é o provável Flamengo para o jogo de logo mais, diante do Vasco. Aquele abraço, meu amigo Emerson, bom dia! E olha, como eu falei na abertura desse Bom Dia Gigante, temos que ficar de olho na questão da arbitragem. Você tá vendo aí na tela a escala de arbitragem para esse jogo e quem apita é Wagner do Nascimento Magalhães, ele que é FIFA do Rio de Janeiro, mas se envolveu já em várias polêmicas, tanto contra o Vasco, tanto contra o Flamengo, mas muito mais contra o Vasco. E a gente tem que ficar de olho nessa situação. Eu vou trazer aqui o Wagner Tardelli, que é um dos comentaristas aqui do canal Atenção Vascaínos, para falar sobre essa questão da arbitragem. Se ele acha que essa arbitragem escalada para o jogo de hoje é legal, é tranquilo, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas Wagner, conta pra gente o que você acha dessa arbitragem. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Emerson Rocha, bom dia a todos que nos acompanham. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou para o primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Flamengo o seu quarteto de arbitragem. Mas aqueles assistentes de VAR, VAR 1, VAR 2, observador de VAR, técnico de árbitro, tudo aquilo que na verdade compõe, além do quarteto, mais 6 profissionais, onde com certeza onera com uma despesa bem grande a cada jogo para quem é o mandante, porque isso sai com certeza do borderô do mandante do jogo. Então, a federação divulgou e não surpreendeu. Escalou para o primeiro jogo um árbitro internacional, que é o Wagner Magalhães. Bom, isso não o credencia a ter uma atuação ao nível dessa final, desse primeiro jogo da final. Mas dá uma tranquilidade, teoricamente, não só para a comissão como para os jogadores também, e diretores e treinadores, porque é um árbitro com uma vasta experiência, tá? É um árbitro que é disciplinador, tecnicamente é muito bom, erra pouco, tá? E o árbitro que é regular nas suas atuações, ou seja, o árbitro que é regular, ele não aparece, ele vai lá, faz o trabalho dele, não é de ficar dando muita explicação ao jogador, é tranquilo, transmite tranquilidade. Então, teoricamente, o jogo está bem escalado para um jogo tão importante. Uma equipe em ascensão, que é o Vasco da Gama, e uma outra equipe em declínio,
né? Haja visto as tentativas de conquistas de títulos aí desde o início do ano para cá, onde não conseguiu êxito. Então, jogo teoricamente pesado, como a gente fala, né? Talvez não seja tenso, mas pesado e muito importante, e um árbitro internacional. Eu, como presidente da comissão, se fosse, não é a minha pretensão, eu escalaria esse árbitro com mais experiência, que é o Wagner Magalhães, para o segundo jogo, independente do que tenha sido o primeiro. Já que fizeram a opção pelo primeiro, ele indo bem, passando despercebido, mantendo a disciplina do jogo, indo bem na parte de avaliação, na parte técnica, eu repetiria para o segundo sem problema algum. Isso é a minha opinião, mas de qualquer forma, uma escolha acertada, um árbitro internacional para um clássico tão importante entre Vasco e Flamengo. Arbitragem à parte, eu faço a seguinte pergunta para você. Qual vai ser o placar da partida de logo mais 9h10 da noite no Maracanã entre Vasco e Flamengo? Eu fiz essa mesma pergunta a 5 membros do canal Atenção Vascaínos que participam do nosso grupo de Telegram. Você que ainda não é membro do canal, a partir do terceiro plano, o plano Atenção Vascaínos, você tem o direito de entrar no nosso grupo de Telegram. O QR Code está passando aqui do lado, você passa o seu celular, ou então aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro, que a partir do terceiro plano você entra no nosso grupo de Telegram, manda um e-mail pra gente, faz o contato através das redes sociais, que o Sérgio Kind vai colocar você lá no nosso grupo de Telegram. E os 5 responderam assim essa minha pergunta. Confere só. Beleza, galera. Meu nome é Bruno Vieira e meu placar pro jogo de hoje é 2-0 Vasco. Vamos passar por cima da mulambada. Saudações vascaínas. Salve, grande Emerson. E bom dia aqui pra galera do AV. Então, o meu placar pro jogo de hoje vai ser 1-0 Vasco. Gol de Pedro Raul e de pênalti. Que é pra acabar com essa agonia da torcida, né? Beleza? Um abraço pra todos aí e boa sorte pro Vasco hoje. Salve, grande Emerson Rocha. Nosso placar do jogo de hoje é Vasco 1, Flamengo 0. Gol do nosso artilheiro Pedro Raul. Saudações vascaínas. Vamos junto. Então, bom dia. No placar pro jogo de hoje vai ser 1-0 Vasco. Gol do nosso Pedro Raul. Beleza? Bom dia, Emerson. Bom dia, galera. Atenção Vascaínos. Aqui quem fala é Paulo Guilherme, direto do Canadá. O meu placar para o jogo de hoje contra o rival é 2-1. Gols de Andrei e Alex Teixeira. Vamos, Vascão! Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, tapete vermelho. Chega ele, Flávio Dias, para tudo que você está falando, que ele vai trazer notícias importantes relacionadas ao jogo do Vasco, mas também a situação de bastidores do Vasco. Fala aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Chegando mesmo em dia de jogo do Vasco. Logo mais tem Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, com uma informação sobre uma negociação que o Vasco tentou, mas ainda não desistiu. Jogador de 18 anos de idade, jogador do Defensor do Uruguai, jogador que atuou 33 partidas por esse clube e é jogador da seleção sub-20, que acaba de jogar o Sul-Americano e perdeu para o Brasil a chance de ser campeão. Trata-se de Matias Ezequiel Abaldo, atacante de lado de campo, jogador que veste sempre a camisa 19, seja no Defensor, seja na seleção do Uruguai. O Vasco da Gama fez uma consulta ao clube uruguaio por uma tentativa de empréstimo desse jogador, que viria para ficar ali, né? Entre base e profissional, não seria um jogador somente para o profissional, porque pela idade pode jogar na base também. O Vasco fez uma proposta, mas seria empréstimo. E o Defensor queria a compra em definitivo. E o Vasco não o quer. O Vasco, a princípio, se não for por empréstimo, o Vasco não vai tentar mais o jogador, até meio que já saiu da negociação. Se por um acaso houver uma mudança de patamar,
uma mudança de pensamento por parte do clube uruguai e até daqueles que representam o jogador, o Vasco volta à tentativa por Matias Abaldo. Volto a dizer, é um jogador de lado de campo, segundo atacante, veloz, jogador que é uma grande promessa do futebol uruguaio, mas que viria para permear tanto no profissional como na base. Agora é esperar para ver se a coisa muda. Se o Defensor procurar e atender, der o ok para o transcurso da negociação, a informação é de que o Vasco ofereceu pouco por esse empréstimo, a coisa pode mudar. Senão, o Vasco não vai seguir nessa que é mais uma joia que os scouts do Vasco da Gama descobrem depois de observar o Sul-Americano. É bom lembrar que o Vasco mandou gente para o Sul-Americano depois de observar esse jogador. Aí sim o Vasco foi em cima, mas está parado, nesse momento está parado. Eu diria que o Vasco saiu da mesa de negociações. O que vai acontecer, é bom lembrar que no caso de Manu Capassa aconteceu o mesmo. O Vasco saiu da mesa de negociações, mas a coisa acabou revertendo. O Tucumã entrou em contato, os representantes também, a coisa voltou. Não está afastada essa possibilidade, mas não é uma sangria, tem que fechar de qualquer maneira. O Vasco quer uma oportunidade de negócio e, se tiver essa chance, vai trazer Matias Abaldo do Defensor, clube do Uruguai. Valeu, Emerson! A gente se vê logo mais, a partir de 8 da noite, no nosso pré-jogo. E aproveitando aqui, abraçar meu querido irmão Fábio, que hoje completa mais um ano de vida. Vou também mandar meus abraços. Valeu, Emerson! Grande abraço, a gente se vê logo mais. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, comenta aqui embaixo qual vai ser o placar do jogo de logo mais. Eu quero saber a sua participação. E essa questão da arbitragem, tá preocupado? É muito importante a gente ficar de olho nesse primeiro jogo, que é muito importante, já que o jogo da volta será no domingo, novamente no Maracanã. Eu quero saber a sua participação, o seu comentário, já que hoje é dia de jogo, a gente vai abrir o nosso pré-jogo a 1 hora antes da partida, ou seja, 8h10, já vamos abrir o nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que é importante você ser inscrito aqui no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar. Tudo isso é de graça, é só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, você não conhece? O card está passando aqui em cima, você corre lá. Tá até aqui a mãozinha aqui do papai apontando para cima para você assistir lá o nosso card, nosso Ave Mais, que tá muito bacana. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. Mais tarde a gente se vê, 8h10 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço! Vamos lá, e se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!